Então, realmente é um prazer estar com vocês aqui nesse semestre, na aula de tributário. Vocês já estão mais acostumados, né, a esse modelo. Eu vou abrir aqui a disciplina. Deixa eu só montar aqui. Essa aqui é a turma 69, correto? Então, eu deixei ali o Zoom para vocês darem uma olhada. O Zoom não, o Moodle, para vocês darem uma olhada. Vocês rapidamente já acharam aqui o link para as aulas síncronas, acharam? Aí tem avisos. O plano que eu vou apresentar agora em seguida. E tem mais alguns pontos. Vocês gostam do Moodle? Eu gosto bastante dele. Sei vocês. Sim. É bom, né? E aqui tem um ponto que eu coloquei, ó, qual bibliografia utilizar, que é um ponto bem importante. E aí eu não sei se vocês gostam de ler, né? Na verdade, quem é do direito, eu acho que gosta de ler. Mas eu estava lendo estava vendo um influencer na área de finanças que eu gosto muito, que é o Thiago Reis, que é o dono da Suno. E ele estava comentando uma coisa muito interessante em relação ao aprendizado, e ele disse que ele está aprendendo muito hoje em dia com vídeos e outras formas, né? Então, é um modelo novo de aprendizado, mas eu acho que a bibliografia ainda é um ponto importante para nós no direito. E aqui aparece qual a bibliografia utilizar. Que eu fiz um vídeo gravando, mostrando para vocês, e eu queria mostrar aqui um detalhe, que é o uso da biblioteca da PUC. Creio que vocês já têm essa experiência. Acho que vocês usam bastante a biblioteca da PUC ou não. Não sei se vocês usam. Eu usei muito. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acabei fazendo doutorado em filosofia, tenho doutorado em direito e fiz em filosofia. E eu defendi o meu de filosofia agora em janeiro desse ano. Mas muito da minha pesquisa eu devo aqui ao acervo da PUC. Eu acabei utilizando muito essa... Aqui, ó, tem no acervo, tem as coleções online. E dentro das coleções online, tem os livros eletrônicos aqui. Lá nos livros eletrônicos, tem aqui os e-books Minha Biblioteca. Sim, professor, esses livros são muito bons, eu também utilizo todo semestre. A maioria são bem atualizados. Bem atualizados, né, Nathalie? E aqui na minha biblioteca, tá aí, nós entramos aqui. E lá sabe que eu dou aula no mestrado e doutorado. E o pessoal, às vezes, no mestrado e doutorado não conhece. E o pessoal da graduação conhece bem mais. Então, nesse ponto, vocês estão à frente deles. Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Na matéria de direito tributário, tem vários livros aqui, ó. O professor Leandro Paulsen, que dá aula de direito tributário também. Tem o livro dele. Mas não só dele, tem muitos, né? Agora eu estou estudando processo constitucional tributário. Daí por isso você abriu aqui para mim, né? Vou escrever um livro sobre processo tributário. Tem a minha obra, que é uma obra até cara, e a PUC disponibiliza de graça para vocês. Eu acho que é uma grande vantagem. Eu acho que eu economizei muito dinheiro com livros usando a biblioteca da PUC. Essa biblioteca aqui. Aí, claro, se forem usar o meu livro, podem usar outros. Tanto faz, eu vou até comentar. Mas lá na biblioteca aparece o livro. Podem ver que ele tem duas partes aqui, ó. Sistema Constitucional Tributário e tem a outra parte que é tributos em espécie. É praticamente tributário 1 aqui, a parte 1, e a parte 2, tributos em espécie. Na parte 1, vocês podem ver aqui, ó, tem da página 25 a 815, então são 790 páginas aqui. Só da primeira parte.
que seria a disciplina desse semestre. Aí o que eu aconselho? Vocês, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, vocês vão ter várias possibilidades de estudo, né? Podem estudar comigo, podem estudar com outro professor, podem ler meu livro, podem ler outros. Tem gente que se adapta mais a um estilo, tem gente que se adapta mais a um outro. E aí eu sempre falo que, me lembro o Bruno Perini falando, não sei se conhece o Bruno Perini, ele fala de finanças, e o Bruno Perini, ele comentou uma vez, que perguntaram para ele, por que você vai fazer um curso de finanças se tem tanta gente boa que já fala de finanças, né? Thiago Reis, Thiago Nigro, etc. Daí ele comentou que cada um tem um jeito de aprender, cada um tem um jeito de falar. Tem gente que gosta mais de um estilo, tem gente que gosta mais de outro. A mesma coisa vai acontecer com vocês. Então, o que eu aconselho? Quando vocês forem estudar, peguem livros diferentes sobre a matéria. Como é que eu faço? Por exemplo, eu pego um título, vou pegar aqui por hipótese, crédito tributário, leio como é que eu explico, como um professor explica, e leio outro livro. E comparo a forma didática dos professores. Porque às vezes a didática do professor é mais adequada ao meu modo de aprender. Então, tem muitas obras. Eu aconselho sempre vocês lerem mais de um autor. Essa é uma dica, que nem para medicina. Eu aconselho terem mais de uma dica médica. Livro de direito tributário, mesma coisa. Aconselho a verem mais de uma forma, mais de uma visão sobre o mesmo tema. A segunda dica que eu dou é que tem estágios de aprendizado. Por exemplo, eu gostava muito do Luciano Amaro, mas ele é meio, na minha opinião, meio básico. Na minha etapa que eu estava para aprender, ele era muito bom. Depois ele começou, na minha opinião, a ficar muito simples. Então eu queria mudar de autor. Então depende da fase. Se você está numa fase muito inicial, um autor é bom. Depois você pode migrar para outro. E com o tempo vocês vão ver que os autores meio que têm um discurso muito parecido. Quem estuda para concurso vê isso. E quem estuda muito assim para livros, etc., começa a ver que é uma repetição a partir de um certo momento. Então, vale a pena vocês verem várias obras, tá? Mas a minha aqui está à disposição, está aberta, né, para vocês, não tem custo, é uma vantagem, é um livro caro, e eu trago toda a disciplina. E podem comparar com outros autores, ó. O próprio professor Leandro Paulsen aqui tem um livro dele aqui do lado, que vocês podem olhar. Então, o que eu queria comentar para vocês? Deixa eu abrir aqui. Vou mudar aqui para o... Mudou de novo. Então, às vezes me atrapalha nesse material aqui. Então, vocês têm aqui, ó, qual a bibliografia utilizar? Tem um vídeo que eu gravei aqui explicando isso. Ó. Vocês podem pegar os livros da bibliografia do plano. Tem muita coisa boa. Eu tenho um livro e eu uso. Vocês não precisam usá-lo. Podem usar outro. Mas o ideal é que vocês vejam mais de um livro. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, né? Puxa, vocês têm muita disciplina para estudar ao mesmo tempo. Não deve ser fácil isso, né? Até perdi essa capacidade de focar várias coisas muito distintas, né? Penal, trabalhista, trabalho, né? Direito tributário, é uma habilidade aí que eu teria que reforçar se eu fosse reestudar. Mas, então, eu aconselho a isso. Se quiser dar uma olhada nesse vídeo. Aí, eu coloquei aberto aqui para vocês como eu enxergo o Moodle. Vocês não enxergam assim. Porque eu ocultei para vocês aqui algumas partes, ó. Mas eu deixei aberto, depois eu vou apagar tudo isso aqui, para vocês verem o transcurso do semestre. Ó, vamos ter as aulas, eu vou gravando e vou disponibilizando. Não sei se vocês acham bom assim. Dei uma olhada aqui. Eu só vou pegar. Sim, eu acho melhor, professor. Daí vai aparecendo aos poucos pra gente, senão a gente fica meio assim, tipo, querer ler Vou botar tudo de uma vez só. Vocês... E outra coisa, aqui são as aulas do semestre passado, né? Eu vou pagar, porque eu vou gravar novas. Sempre tem novidades.
É só para vocês terem uma ideia geral da organização. Veja se vocês concordam com isso. Eu só vou acender uma luz aqui e já volto. Só um minutinho. Meu rosto também escuro. Não sei se vou conseguir. Só um pouquinho. Peguei aqui um ring LED aqui. Não sei se está muito escuro. Está muito escuro para vocês aí? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Ah, aqui. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Esse negócio de blogueiro, né? Deixa eu ver se melhora ou se piora. Na verdade, teria que ter um estúdio de gravação aqui em casa. No meu escritório. Teria que preparar isso. Vamos ver se funciona agora aqui. Tá, acho que melhorou um pouco. Bem, então vocês têm a visão. Se acharem outro meio de organizar, eu organizo assim, ó, em partes. Parte 1, conceito de tributo, parte 2, fontes. E vem os itens, ó, o nome da aula e o dia da aula. O nome da aula, dia da aula. Aí antes das aulas, podem ver que eu coloco aqui o PPT, né? Os slides, as lâminas. Ó, espécie de tributo tem as lâminas. Então, antes do início de cada bloco, eu coloco as lâminas. Se vocês conhecerem um método mais bem organizado, que vocês têm mais experiência com vários professores, podem me dizer que eu gosto de opiniões, tá? Vou sempre melhorando. Na verdade, eu tinha que fazer uns cursos, tipo o curso de PPT, né? Já fizeram o curso de PPT, não? De PowerPoint? Eu deveria fazer, mas não fiz. O plano. Eu vou abrir o plano aqui. Deixa eu só interromper e voltar. Onde é que eu abri esse plano? Eu abri, mas não sei onde. Eu acho que eu encontrei. Tá? Aqui, ó. O plano. Tentem abrir aí. Eu vou revisá-lo por um motivo. A parte das avaliações e das provas, eu queria fazer um acordo de fechar essas datas na provas, trabalhos e assim por diante, na quinta-feira, porque como é período de ajuste de matrículas, eu gosto de definir com o maior número de pessoas, porque depois é muito difícil alterar datas, pode ser? Então, ficaria assim, o nosso tema de casa seria fecharmos a data das avaliações na quinta-feira. Pode ser? Pode ser, professor. Tá. Obrigadão, Nathalie. E aí, ó, então nós temos ali, ó, a disciplina tem o nome, tá? O meu nome, que é Paulo Caliendo. Paulo Caliendo
ali as turmas, né? Eu sou professor... desculpa, eu não me apresentei. Eu sou professor de Direito Tributário há muito tempo. Dei aula de Direito Internacional, dei aula de Direito Privado, contrato, mas eu sou professor de Direito Tributário há uns 5... eu sou professor em geral, assim, há uns mais de 20 anos, tá? Eu sou mestre, doutor em Direito Tributário e doutor em Filosofia. E gosto um pouco de Filosofia. Bem, a ementa. O Direito Tributário 1 consiste no estudo de normas que estruturam, delimitam e condicionam o exercício da tributação pelos diversos entes políticos, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, com competência tributária, bem como as relações jurídicas entre o fisco e os contribuintes e demais obrigados tributários, relacionados à exigência, fiscalização e arrecadação de tributos. A tributação, ela é super importante por vários motivos, né? Mas ela tem muito a ver ou com finanças pessoais ou com finanças públicas. São os dois focos da tributação. Nas finanças pessoais, a tributação influencia, por exemplo, o nosso patrimônio. Então, se eu recebo salário e tenho que pagar impostos, vou receber menos. Se eu tenho uma empresa e tenho que pagar impostos, vou receber menos. Se eu tenho que receber dividendos, eu tenho tributação sobre isso. Então, a tributação incidente sobre o patrimônio influencia como que nós vamos desenvolver o nosso patrimônio pessoal no futuro, né? Na nossa trajetória. Eu não sei se vocês gostam de finanças pessoais, mas é um tema que cada vez tem me chamado mais atenção e eu tenho olhado essa questão das finanças pessoais com certo cuidado. Tá? Então, é uma coisa que eu tenho visto assim como bem importante. E a tributação influencia diretamente o acúmulo de poupança. Agora nós estamos debatendo, até estava recebendo aqui umas mensagens, às vezes toca assim uns alertas, porque parece que o governo irá votar amanhã a reforma do imposto sobre a renda com a tributação dos dividendos. Isso vai impactar diretamente quem investe em ações, tá? Quem investe em investimentos em bolsa. E são muitas pessoas. Hoje nós temos 4 milhões de pessoas, 4 milhões de CPFs na bolsa. Tá? Mas também influencia as finanças públicas, porque se o Estado não tiver recursos, ele não tem, o Estado, a União, né, a administração pública, não tem como investir em saúde, educação e assim por diante. Então, é um ponto importantíssimo. Depois, objetivos. A disciplina visa prover o aluno de conhecimentos necessários à correta análise e identificação do fenômeno tributário, de modo crítico, mediante exposição sistemática das regras jurídicas legislativas ou não, que se referem às imposições de natureza tributária. Especial destaque é conferido à colocação precisa do direito tributário dentro da generalidade das disciplinas jurídicas e a compreensão do sistema constitucional tributário nacional, em suas espécies mais significativas da obrigação tributária e do crédito tributário. Então, nós temos aqui um ponto importante, que é o fato de que o direito tributário ele também vai ter uma análise crítica de nossa parte, porque nós estamos num período de mudança. Pode ser que tenha uma reforma tributária. Vocês já devem ter ouvido falar de reforma tributária. É possível que tenha. Hoje mesmo eu estava recebendo aqui, estava falando com vocês, recebi a proposta das confederações para uma reforma ampla no Brasil. Todo mundo está lutando por isso. Pode ser que vocês assistam um momento histórico, que é a mudança do sistema tributário no Brasil. Para ter uma ideia, seria uma reforma só comparável à reforma que ocorreu na década de 60 no Brasil. Então, é um período muito revolucionário e propício. Pode ser que ocorra agora ou no semestre que vem, ou daqui a 2 anos, né? A gente não sabe.
Mas é o tema que nós estamos debatendo. Então, vamos ter um pouco de análise crítica aqui também dessa questão. Vocês gostam de direito tributário? Já ouviram falar? Tem medo? Muitos alunos têm medo de direito tributário, né? Vocês têm esse temor ou não? Vocês chegaram aqui com tranquilidade? Mais curiosidade, professor. Curiosidade, Vicente? Eu sei que mexe bastante com o administrativo também, mas saber como é que se estrutura, como é que se deu a criação das normas do direito tributário, porque é uma coisa que a gente vê e a gente critica muito, né? Porque a gente vê que tributação parece ser muito pesada, não sei o quê. Eu tenho curiosidade de saber por que as coisas são do jeito que são, por que funciona do jeito que funciona, ou não, né? Ah, entendi. É um ponto importante. Eu acho que muita gente tem essa pergunta, né? Por que funciona do jeito que funciona? É uma boa pergunta. É uma pergunta difícil, mas é uma boa. Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho hoje, pelo menos. Mas é uma boa questão. Depois o conteúdo. Ó. O conteúdo ele tem vários itens, são 15 itens. Eu dividiria assim, ó. Nós vamos dividir depois, né? Os objetivos da disciplina Meta-Bibliografia hoje. Depois o conceito de tributo como objeto de direito tributário, que é a aula de quinta. Fonte de direito tributário vai tomar alguns dias, não são poucos, são 3 ou 4 aulas. Ou mais, 4, 5 aulas. Fontes você já viu em muitas disciplinas de direito durante o curso, eu acho que direito penal, constitucional, todos têm a cadeira de fontes. Só que em direito tributário, as fontes são muito importantes, porque há uma relevância muito significativa das fontes formais. Então, é um ponto bem legal aqui. Espécies tributárias. Nas espécies, nós temos um ponto também importante, que é a distinção entre impostos, taxas, contribuições de melhoria. É um ponto bem relevante, porque ele tem influência prática, tanto para o contribuinte quanto para o fisco. Então, esse é um ponto que vai nos chamar a atenção aqui, significativo. Tá? Então, nós estamos, por exemplo, vendo agora qual é a tributação incidente sobre saneamento básico, se é tarifa ou é taxa. Né? É um ponto que vai influenciar muito o financiamento do setor de saneamento. Tem muito a ver com essa parte aqui. Não sei se estão ouvindo, mas de vez em quando tem um cachorro, eu moro aqui na Zona Sul, vai ter um cachorro ao fundo aqui. Na verdade, são vários. Lá pelas 11 eles começam a acordar, estava frio, agora que eles estão saindo, né? Não sei se você tem pet. Depois vem a repartição de competências tributárias, que é uma parte super importante, que são os princípios constitucionais tributários. E depois vem aqui a matéria da segunda parte do semestre, que é a legislação tributária, obrigação tributária, e vem uma parte com muitos títulos aqui, seria a matéria a partir de meados de outubro, então outubro e novembro, até a prova de dezembro, né? Até muitos alunos dizem assim, tá, mas professor, o senhor vai levar 2 meses e pouco para falar do item 1 ao 5 e depois de 1 mês e pouco vai falar todos esses itens aqui, do 6 ao 15. Será que vai dar tempo para dar toda a matéria? Aí fiquem tranquilos, vocês vão ter tempo para ter tudo. Isso eu já falo há anos que eu conheço. Porque aqui os títulos estão mais sintéticos e aqui eles ficaram mais divididos a partir do item 6. Olha aqui nos sujeitos, houve um esforço analítico de subdividi-los muito. Mas aqui, por exemplo, aqui peguem o item 4.2, princípios constitucionais tributários. Se a gente fosse subdividir, teriam muitos aqui. Mas então, em resposta, nós veremos toda essa matéria que está até o final, garantias e privilégios do crédito tributário, administração do crédito tributário, aqui é rapidamente processo
administrativo tributário. Veremos tudo, não tem dificuldade alguma. Segunda pergunta que eu ouço, tá, mas como é que eu vou aprender isso tudo? É muita matéria, né? Eu acho que vocês aprendem, vocês vão sair com uma razoável compreensão da matéria. Certo? E, como eu disse para vocês, o direito tributário é um diferencial. Não precisa saber, assim, detalhe do detalhe. Acho que nem os tributaristas sabem tantos detalhes. Mas tem uma noção do direito tributário. E eu vejo isso na parte de finanças lá. Estou estudando um pouco de finanças. E aí sempre tem uma pergunta, incide imposto de renda sobre dividendos? E nos fundos de investimentos, incide ou não? Quem tem um pouquinho de conhecimento tributário já sai na frente. Então eu diria para vocês que vale a pena. Tá? Vale a pena prestar um pouquinho de atenção nesse aspecto. Não só como matéria para concursos, provas, mas como matéria para a vida. Eu acho que finanças é um tema que cada vez mais vai tomar corpo na nossa vida. Alguma dúvida até agora? Alguma questão? Alguma pergunta? Tudo certo, professor. Tudo certo? Obrigado. Então, procedimento metodológico. O registro e acompanhamento das atividades são realizados pelo Moodle. Eu gosto muito do Moodle, não sei vocês, mas eu gosto muito. Ainda que utilizando instrumentos técnicos previamente elaborados, tipo PPTs, né? Todas as aulas serão ministradas de forma síncrona, que eu gosto também. Eu não sei vocês, mas eu gosto de aula síncrona. Eu gosto de falar com o professor. E eu acho que você tem uma oportunidade muito boa. Eu estava comentando para a outra turma que eu comecei a estudar Python. E agora eu quero estudar um pouco de PPT, né? Como fazer PPT, PowerPoint. E microeconomia, eu quero estudar um monte de coisa. Mas aí eu estava estudando Python e eu tive uma aula maravilhosa com um professor de Python, que é uma linguagem de programação utilizada em inteligência artificial. E aí eu queria aplicar isso ao mercado financeiro. E eu travei na primeira aula, no primeiro exercício. Tinha que botar lá, buscar dados da Bovespa, né? E aí tem um símbolo que é BOV, B-O-V, Bovespa. Aí tinha um circunflexo e um SP. E não dava certo de jeito nenhum. Daí eu contratei uma aula online particular e o professor me explicou que o problema é que o asterisco, aquele, na verdade, o circunflexo, ele funciona no Windows. O meu computador é Mac e ele não lê, daí teria que usar um outro símbolo para dar certo dentro do Python. Imagina, eu fiquei batendo cabeça. Então, eu acho que essa relação com o professor, ela é muito importante. Eu gosto muito, como aluno e como professor. E eu acho que você tem professores muito bons, tipo assim, o Marcos Jobim. Estou louco para escrever um artigo, um livro sobre um manual de processo tributário, e eu estou louco para conversar com ele, mas ele está sempre ocupado. Então, você tem uma oportunidade muito grande de utilizar esse meio de comunicação com professores que são muito bons, que são os professores da PUC. O professor Reichel, Leandro Paulsen, Jobim, vocês têm um grupo muito famoso aí. Então, é de forma síncrona, que eu acho legal, e para o professor é bom também conversar com vocês, gravado e disponibilizado no Moodle. A comunicação oficial entre professor e estudantes é feita por e-mail, ainda que possa ser utilizado outros meios de comunicação. Eu gosto muito do chat do Moodle. Não sei se vocês já usaram, mas eu gosto muito do chat, porque lá no chat, diferente do e-mail, tem toda a cadeia da conversa, tem todo o encadeamento da conversa. Então, o e-mail recebe um e-mail, responde e-mail, responde. Às vezes tem um encadeamento, mas no chat eu vejo toda a conversa. Então, facilita para que eu possa ter um perfil do que eu tenho que responder. Eu gosto dessa ideia de encadeamento de conversa, né, para ver toda a narrativa. Utilização intensiva, recurso. Utilização intensiva do sistema Moodle, que eu gosto. Utilização de reuniões online síncronas para sanar dúvidas e esclarecer o ponto da disciplina. Por exemplo, se eu tivesse o direito a reuniões síncronas com o Thiago Reis, putz, eu ia aproveitar muito ele. Ele, eu acho que é muito bom, né?
Hoje eles chamam isso de mentoria. Distribuição e disponibilização de material selecionado, doutrinário, jurisprudencial e legal no Moodle. 7. Procedimentos e critérios de avaliação. As atividades avaliativas serão assíncronas. Vocês já estão acostumados com isso. Com prazo de 7 dias corridos para serem feitas. O pedido fundamental de reconsideração de nota atribuída à atividade avaliativa deve ser encaminhado ao professor no prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação da nota. Também estão acostumados. O recurso fundamental à coordenação pode ser feito em até 5 dias úteis, contando a partir da resposta dada pelo professor pedido de reconsideração. Aí vocês têm a G1, que vocês já fizeram mais de uma, provavelmente. Essas datas aqui, os trabalhos, valendo esses 2 pontos, eu queria refazer com vocês, tá? Claro que não vai ser em maio e não vai ser em abril. Então, quinta-feira a gente refaz essas datas aqui. Eu vou deixar preparado aqui. Nós vamos ter o TDE. E aqui vai ser, ó, aqui nós temos agosto, setembro, ó, aqui é o item 4, que eu havia comentado para vocês. Outubro, como eu havia comentado, a legislação tributária. E novembro, que é aquela parte final, tá? Se tem alguma pergunta aqui, até o momento? Se não, eu quero fazer um convite para vocês. Alguma pergunta? Sem problemas, professor. Então, deixa eu pegar... Achar o material. Achei. Uma das atividades que vão acrescentar nota para vocês e que eu vou dar meio ponto na G1 é participar da maratona de inovação. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês participassem da maratona de inovação. Aqueles que participarem ganharão meio ponto na G1. Ela vai ocorrer do dia 23 a 2 de setembro. As inscrições estão abertas. Ela tem a temática Ressignificar a vida em sociedade. E olha só que legal. Ela diz que nós vamos ver no mundo, ó, funny. Funny parece inglês, né? É engraçado, né? F-U-N-N-Y. Mas aqui funny não é bom. É frágil, ansioso, não linear e incompreensível, de forma sustentável e equilibrada. É manter o equilíbrio no mundo funny. Complexo isso, né? Eu sou meio ansioso, não sei vocês, mas manter o equilíbrio num mundo não linear e incompreensível não é simples. E a ideia, ó, é desbravarmos soluções inovadoras, que pode ser na parte social ou empresarial, negócios de impacto, imagina quantos negócios podem surgir, e soluções para isso. Aí tem uma série de dimensões aqui que vocês podem pensar, saúde, bem-estar, educação, etc. Tem as edições anteriores, ali, ó. Tem uma programação. Vocês vão montar uma equipe e vão apresentar uma solução para um problema. Eu vou estar disposto a auxiliar quem quiser participar. Aqui tem como funciona. Ó, encontrar problemas que inspirem e os motivem. Então, eu vou deixar vocês lerem aqui um pouquinho. Ó. Conteúdo, ó, sociedade híbrida e hiperconectada. Regulamento, premiações. Ó. Vejam só, o que vai ser visto aqui. Só um pouquinho, só abrir a porta aqui.
Vocês já participaram? Vocês já participaram desse tipo de evento, não? De competições? Desse tipo de competição? Acho que não, professor. Não? Eu acho que vale muito a pena. Vocês vão ter um destaque bem significativo e eu gostaria muito de estimulá-los. Então, eu vou dar um espaço aí para apoio àqueles que quiserem participar e escolher uma área. Se quiserem, semana que vem, na quinta, a gente poderia pegar uns minutos finais da aula para quem tiver interesse e participar com a equipe, tá bem? Então, vale meio ponto a participação, meio ponto na G1. Tá? Alguma dúvida aqui, alguma questão? Podem ficar bem à vontade de perguntar. Bom, então vamos seguindo. Deixa eu mudar aqui. Aqui alguém escreveu. Gabriela Fialho. Vale horas complementares? Eu acho que sim. Deixa eu olhar aqui. O regulamento deve estar aqui. Deve valer horas complementares. Nossa, eu não sei quantas. Deixa eu ver se eu acho, mas a pergunta é bem boa. Vale 14 horas. Eu vou colocar aqui, ó. A pergunta foi bem boa. 14 horas é bastante? Ó, É bastante. bastante? Vale, deve dar bastante Precisa de 100, para quem não fechou as 100 horas de atividade complementar ainda. trabalho. Ah, então 14 é bastante, ó. Cada participante inscrito na maratona que tenha realizado no mínimo 75% das atividades receberá um certificado de participação de 14 horas para vocês verem como a PUC está valorizando essa MIP aí. E eu, particularmente, vou dar um apoio muito grande aqui em participar. Até que era uma equipe vencedora aí, quem sabe é de vocês, né? Imagina se a gente ganha isso aí. Bem, seguindo. Compartilhar. Word, aqui. Acho que é essa aqui, ó. Tá, então falei das notas, falei da G1, as datas a gente marca, os trabalhos vão ocorrer, aqui está o cronograma, bibliografia eu comentei, tem a básica, a complementar, e elas estão lá na biblioteca da PUC. Alguma dúvida em relação ao plano e outras questões do semestre? Se não, eu vou passar para a matéria mesmo. Alguma dúvida? Da minha parte, não. Não? Tá. Então, muito obrigado, Letícia. Eu vou passar, então, para análise lá do PPT. É o primeiro PPT que vocês têm lá. Se chama Introdução. Eu só tenho que achar aqui. Às vezes eu me atrapalho aqui.
Mas eu achei. Aqui, ó. Então, olha só. Introdução à matéria. Primeiro, sobre a carga tributária, né? Nós temos uma carga tributária no Brasil bem elevada. Aqui tem um gráfico. Vocês podem ver que tem a média da América Latina. O Brasil está acima da média da América Latina. Praticamente na média dos países mais ricos, que é a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Praticamente na média dos mais ricos. A carga tributária do Brasil, ela é superior, um pouco superior à carga dos Estados Unidos, é superior à do Chile, podem ver aqui, eu acho que é até bem superior à do Chile, bem superior à do México, do Peru, da América Latina como um todo. Mas vocês vão dizer, tá, mas só em relação à América Latina? Não, também em relação ao Canadá. Podem ver que o Brasil tem uma carga tributária parecida com o Canadá e com Israel. Só que é uma carga tributária parecida com Israel, Canadá e Estados Unidos, com serviços de, sei lá, Guatemala, né? Outros países. Sem falar mal da Guatemala. Tinha um sócio que era descendente da Guatemala. Então, a nossa carga tributária aqui é parecida com a da Alemanha, Luxemburgo e até a Islândia. Pode falar, é Vicente, né? Eu ia perguntar, isso é com relação à renda per capita ou pelo PIB? Qual é o valor O PIB aqui, proporcional? ó, percentual ao PIB. Tá. Que aí muda bastante, né? Se tu for ver, por exemplo, a Dinamarca tem uma renda per capita muito maior que a nossa, mas independente. Continue. É a maioria da riqueza do país, né? Mas a composição tem aqui, ó. Como é que se dá a distribuição dessa carga tributária? Ela se dá pela renda, que é a parte das empresas, folha de salários, que seria o salário das pessoas, propriedade, IPTU e assim por diante. Geralmente ela é baixa sobre a propriedade, ó. Aumenta em um país ou outro, mas em geral ela é bem baixa. Bens e serviços, que é muito variável, e outros, que aparece muito pouquinho aqui. Caso da Dinamarca. A maior tributação é sobre a renda. E ela é bem baixa sobre folha. Pode ver ali, ó, é praticamente inexistente, né? Se existir sobre folha. Então ela tributa, depois que a pessoa recebe, faz a declaração de imposto de renda, mas a tributação de imposto de renda lá é bem elevada. O Brasil está por aqui, ó. A tributação sobre renda é baixa, até por isso tem uma proposta de alteração do imposto sobre a renda em discussão amanhã no Congresso. A tributação sobre folha é elevada, se forem comparar com outros países, tipo Nova Zelândia, e mesmo Israel é elevado. Pega o Canadá, a gente tem uma tributação sobre folha maior que o Canadá, maior que os Estados Unidos. E a tributação no Brasil, ela é essencialmente sobre bens e serviços. É maior, se for comparar, talvez seja uma das maiores. É maior que a tributação sobre bens e serviços que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tributam menos bens e serviços e o Brasil tributa mais. A gente diria, o Brasil tributa menos a renda e mais bens e serviços. Os Estados Unidos tributam menos bens e serviços e mais a renda. Isso a gente pode atestar empiricamente. Por exemplo, bens e serviços dos Estados Unidos são mais baratos e os serviços são caros. Então, eu já vi muita gente antes da pandemia ir para Miami fazer compras, roupas, por exemplo. Eu já vi gente voltando de free shop comprando chocolate, para ter uma ideia. Bebidas são caras, perfumes. Então, os bens aqui no Brasil são caros e as pessoas saem do Brasil para comprar, porque
que bens aqui são caros. Agora, os serviços lá fora são caríssimos. Barbeiro, motorista, de tudo, né? São caríssimos. No Brasil, ocorre um pouco o inverso. A mão de obra é muito barata, o pessoal recebe mal, né? Engenheiros, enfermeiros, médicos, advogados. E os bens são caríssimos. Tanto que as pessoas importam automóveis, saem do país para comprar e assim por diante. Então, a carga tributária influencia muito isso. Torna os bens caros e a mão de obra barata. E há uma tendência a se discutir essa composição. Aqui aparece um pouquinho mais ilustrativa essa diferença. Ó. A tributação no consumo é forte, nos Estados Unidos é baixa. A renda é forte, no Brasil é relativamente baixa. Tá. O Brasil tem um modelo parecido com o México, ó, muito consumo, pouca renda. Já a Argentina também, ó, muito consumo, pouca renda. Já o Reino Unido, ó, muita tributação da renda e consumo mais moderado. Então, o Reino Unido é um pouquinho mais distribuído aqui, ó. Mas os dois modelos opositores são Brasil e Estados Unidos. Ou Argentina e Estados Unidos, né? Mas Brasil e Estados Unidos já demonstram isso aqui. Pouca tributação no consumo, muita tributação na renda. E o Brasil é o inverso. Tem gente que diz que a gente tinha que mudar para esse modelo norte-americano e aumentar a tributação da renda e diminuir o consumo. Isso está na base das discussões sobre reforma tributária no Brasil. Aí a reforma tributária no Brasil, eu coloquei um PPT, vejo que tem uma mãozinha ali. Só um pouquinho. Tem uma mãozinha ali que vocês podem ingressar nesse manual da Receita aqui. Alguma dúvida até aqui? Se não, vou entrar no outro tema, que é o federalismo fiscal no Brasil. Tudo certo, professor. Tudo certo? Pode seguir, professor. O federalismo é uma forma de organização do poder, não sei se você gosta de filosofia política, que ela é interessante, porque até pouco tempo atrás na história, a ideia é que descentralização política, não sei se você gosta de filosofia política, mas descentralização política significava desorganização. E a desorganização implicava anarquia. E anarquia, guerra, conflito. Então, na filosofia política, se começou a pensar que a descentralização era ruim. Na Europa, por exemplo, se formou a ideia de uma unidade, os Estados nacionais tinham essa ideia, e tinha a proposta de unum ius, unum império, um direito, um império. Aí os Estados Unidos tiveram uma experiência muito bem sucedida em criar um modelo de descentralização que era estável politicamente e eficiente, trazia desenvolvimento. Isso chamou a atenção no mundo, as pessoas começaram a gostar, e esse movimento em prol do federalismo se espalhou pelo mundo e encantou as pessoas. Afinal, a gente tinha conseguido uma forma de combinar equilíbrio com unidade. E essa ideia de descentralização com equilíbrio e unidade foi muito interessante. A ideia de equilíbrio aparece em Kant, na Paz Perpétua, com a ideia de negação da guerra e de anarquia, mas principalmente, vejam só, que historicamente surge em 1787, antes do Kant, com os Federalist Papers de 87 e 88, e tinha um sentido pragmático, não é esse sentido filosófico do Kant, na Paz Perpétua, de pluralidade de centros de poder e coordenação. E
mesmo tendo uma pluralidade de centros de poder, isso aí não caía em guerra e nem em conflito. Porque a ideia sempre foi de que descentralização política levava à guerra. Eu estava vendo a história do Japão, tem um documentário na Netflix sobre os samurais, e conta que o Japão era dividido em clãs que se matavam, né, em samurais, e se matavam o tempo inteiro. Até que um samurai unifica a ilha do Japão, um arquipélago, em um poder apenas. Mas até ele conseguir unificar foi uma mortandade, uma matança gigantesca. Bem, o sentido atual, ele é dado muito pelo Banco Mundial, com uma ideia de eficiência social, ou seja, federalismo leva a desenvolvimento econômico. Eu tenho competição e a competição leva a desenvolvimento. Federalismo leva a democracia. Como eu tenho vários centros de poder, eu divido o poder e tenho uma ideia de Montesquieu, né? O poder absoluto corrompe, logo uma forma de fugir ao modelo de centralismo seria um modelo de federalismo, e isso leva a um aumento de democracia. A centralização é ineficiente, ela traz tarefas que são mal planejadas para o local, traz uma uniformização que não é aceitável muitas vezes, o que é bom no norte não é bom no sul, o que é bom no centro não é bom na periferia. Traz uma ideia de autonomia, quer dizer, quem está mais próximo do problema resolve o problema, e é melhor do que alguém impor o problema de cima, impor uma solução ao problema vindo de cima. Então tem esse detalhe. Existem argumentos para a centralização também, muito fortes. Políticos, por exemplo, defesa nacional. A defesa nacional é importantíssima. Tem uma frase ali do Rui Barbosa que diz que nós temos que ter federação, mas tem que ter um órgão central. Sem um órgão central, a federação se dissolve. E aí a ideia dele é que tem que ter alguns pontos de assentamento, né? Ele coloca ali de construção, né, forte do nosso federalismo. E a base seria a União. Econômicos, ou seja, controle macroeconômico, política de estabilização, são grandes políticas, né, que são desenvolvidas. Sociais, eu tenho que ter uma direção nacional para investimento em saúde, educação e assim por diante. Equalização, porque eu tenho que ter soluções que sejam parecidas no norte, em Rondônia e no Rio Grande do Sul. Competência central e distanciamento da particularidade, né? Então, tem algumas tarefas que são centrais, mas eu tenho argumentos também para descentralização. Equilíbrio, paz, unidade. Argumentos econômicos, competição fiscal, isso leva ao melhor resultado, né? Se eu tenho competição entre fatores. Flexibilidade, sociais, proximidade. O governo ele tem que estar mais próximo ao cidadão. O governo próximo ao cidadão dá melhores respostas. Mobilidade social, a possibilidade de renda local, e essa renda local faz crescimento e progressão das pessoas, ou seja, mobilidade social. A descentralização permite distribuição de renda entre cidades, principalmente. E aí não existe um verdadeiro federalismo, mas também não existe qualquer federalismo. Existem algumas espécies. O Brasil tem uma espécie. O grande desafio do federalismo fiscal, veja que agora não é só o federalismo, é o federalismo fiscal, é realizar uma boa distribuição de tarefas entre os entes políticos. Tá? Esse é o grande desafio. A lógica é o seguinte: a Constituição impõe tarefas, saúde, educação, assim por diante, e para realizar essas tarefas eu preciso de receita, eu preciso de dinheiro, né? A distribuição entre tarefas do governo central, local, é uma distribuição complexa. E eu tenho que ver o que fica com o poder central, por exemplo, defesa, local, por exemplo, mobilidade urbana, e de onde é que vem o recurso. Essa coerência entre tarefas e receitas é um problema geral. Geralmente a gente coloca como tarefas centrais infraestrutura elétrica geral, estabilidade econômica
E tarefas locais e serviços básicos, serviços locais. Para essas tarefas eu preciso de recursos, que são tributos. Ou eu tenho tributos, ou eu transfiro parte dos tributos. E aí eu tenho que ver, por exemplo, como é que eu delego. Né? Por exemplo, tributação da propriedade é local, porque é mais fácil o governo ver a propriedade local. Tributação de criptoativos. É mais difícil você delegar para o município, é mais fácil a União, que tem o Banco Central, tem o Bacen, tem o Conselho Monetário Nacional, verificar esse caso. Eficiência. Né? Tem tributos que são mais próprios a determinar a eficiência, como o VAT, o IVA, o ICMS, IPI. Isso tem a ver com o comércio exterior, tem a ver com o comércio interno. Administração. Quanto mais simples, mais fácil arrecadar. Então, nós vamos ter problemas envolvidos. Então, o federalismo fiscal trata dessa discussão entre tarefas constitucionais e receitas necessárias. E o tipo de tributos. Né? Como que nós vamos distribuir essas tarefas e encargos com a manutenção de uma receita mínima? E bem como evitar as distorções decorrentes do subsídio no nível local. Para isso, nós vamos olhar o modelo federalista atual, do federalismo brasileiro. Então, na aula de quinta-feira, a gente vai pegar os impostos, vai olhar a competência, qual é o dispositivo, qual é a função e o objeto deles. Vamos pegar, por exemplo, imposto de renda, imposto sobre a renda. Qual é a competência? Federal. Qual é o artigo da Constituição? 153.3. Qual é a função? É fiscal arrecadatória, mas ela também organiza renda, os grandes agregados, por exemplo, o salário, o capital e assim por diante, e o objeto, tá? Tributação da renda. ISS é Imposto sobre Serviço, competência municipal, artigo 156.3, a função é fiscal, qual é o objeto, e vamos analisar rapidamente com base no que nós vimos antes em relação a tarefas e receitas. Como é que eu trago receita para cada tarefa? Essa é a ideia, tá? Mas isso é tarefa de quinta-feira. Sumarizando, então. Nós temos uma carga tributária elevada. Ela tende a aumentar agora com o final, eu espero, né, da pandemia, porque o Estado gastou mais, e isso tende a aumentar no mundo inteiro. A nossa composição aqui está em discussão, e há uma proposta de rebalanceamento dessa composição. Há uma ideia de modelo, se o nosso modelo está correto ou não, então o modelo está em xeque. Só deixa eu fazer ela parar de latir. A carga tributária no Brasil aparece aqui. Nós vamos ter... eu fugi lá do material. Nós vamos ter aqui uma outra ideia central, que é a ideia de federalismo fiscal, que é essa distribuição equitativa de tarefas centrais e locais, com várias razões para tanto. O federalismo é um ponto fundamental no nosso sistema. E aqui nós vamos ter um equilíbrio aqui entre tarefas, tá? E essa matéria é para quinta-feira. Então, quinta-feira a gente tem 3 tarefas. Definir as datas de avaliação, fazer esse PPT aqui, 4 tarefas. Ter a aula, claro, né? E falar sobre a maratona que eu gostaria de estimulá-los a participar. Então, essas seriam as nossas tarefas para quinta-feira. E eu queria ouvi-los um pouquinho mais sobre tudo que nós vimos, se está tudo certo. Tudo certo, professor. Da minha parte também, tudo certo, bem tranquilo até agora. Ah, perfeito. Então, acho que ótimo. Então, vamos seguindo aqui. E eu acho que voltamos na quinta-feira, então. Pode ser? E aí, na quinta-feira, teremos essas 4 tarefas. Definir a data das avaliações, definirmos a participação no MIP lá, se der. Fecharmos essa tabela, se quiserem já olhar
com calma. O PPT está no Moodle, se quiserem preencher, fiquem bem à vontade. E vamos iniciar a matéria nova. O PPT já está lá, que é o conceito de tributo. E aí, quinta-feira, voltamos. Então, desejo um bom início de semestre. Feliz que estejam aí. Vamos ver como é que fica aí o ajuste de matrículas. E uma boa semana para todos. Igualmente, professor, um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.